Bom dia, senhores vereadores, plenário aqui presente, mesa diretoras. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 10/5/2019. Secretário, nos informe aí o que temos aí na pauta, iniciando aí pela leitura da ata. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Escorreia do Estado do Piauí, 3 de maio de 2019. Ao terceiro dia do mês de maio do ano de 2019, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Escorreia do Estado do Piauí, reuniram os seguintes vereadores: presidente Mirialdo Mota de Araújo, vice-presidente Pedro Neto Fontinelli Brito, primeiro secretário Vânia Pereira da Silva, segundo secretário José Maria Silva Souza, Artrânio Barros Mota, Francilda Maria Paz Conceição, João Batista Lima de Araújo, José Carlos José Rodrigo Machado, Paulo Henrique Sampaio dos Santos, Maria Livramento Nobre Brito, Rafael dos Santos Silva. Peço a dispensa aí, presidente. Porque Tá certo, tem muito. não foi aprovado nada nesse dia. Não tem nada. Então, em votação aí a dispensa da ata. Quem aprova, permaneça como estão. Então, é aprovada aí a dispensa da leitura da ata. Dê continuidade aos trabalhos do dia. A mesa aqui só chegou um requerimento, 010, ao senhor presidente da Câmara Municipal de Escorreia. Requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que ouvido o plenário dessa Casa Legislativa, a realização de audiência pública com a temática violência contra a mulher e feminicídio. A ideia da audiência é reunir a sociedade, especialistas no tema, os órgãos de segurança e os poderes públicos para debater o tema e pensar em ações para combater os casos de violência contra a mulher no município. Esta Casa aprovou o Dia Municipal de Conscientização e Combate ao Feminicídio e Violência contra a Mulher, a ser realizada anualmente no mês de junho, por força da lei municipal. A data faz referência ao assassinato brutal da professora Selene Veras Roque, ocorrido na região de Brejinho, nosso município. Justificativa. A proposta foi pensada tendo em vista o alarmante crescimento do estado de violência contra a mulher e feminicídio. A realização da audiência pública tem por objetivo estimular o debate, lançando luz sobre as conquistas e modelos de sucesso que vêm sendo aplicados em nossa sociedade. Pretendemos fortalecer as ações de combate à violência contra a mulher e reforçar a caminhada na direção da garantia das políticas locais para as mulheres, que precisam ser definidas e implementadas de forma contínua e consistente. É importante criar espaço para tratarmos de um tema tão complexo e perturbador, porém se constitui uma prática cotidiana. Atos considerados repugnantes tendo sido recorrentes em nosso município. Antes do exposto, peço o apoio dos pares para aprovação do presente requerimento. Sala das sessões, 10 de maio de 2019. Eu estou apresentando esse requerimento, senhores, bem rápido, só para... Porque ontem teve uma reunião aqui de uma equipe que está articulando a Semana Municipal, vai ser no mês de junho. E aí surgiu essa proposta da gente também fazer um evento em relação a esse dia, que inclusive nós aprovamos aqui, que seria uma semana de seminário, de debate, voltado principalmente aos setores da educação. Então, para a gente também fazer um evento para marcar essa data aqui na Câmara Municipal. Não é? Seria essa... Aí eu queria pedir ajuda depois do vereador Rafael para a gente ver também alguém que a gente pudesse trazer da UAB, né? Da delegada de Parnaíba, delegada da mulher, enfim. Trazer algum antropólogo, né? Para a gente ver as raízes de tanta violência, enfim. Porque a cada dia a gente se surpreende com alguns atos de alguns homens aqui no Escorreia, né? Além dos problemas aqui, alguns daqui ainda vão cometer violência lá em Parnaíba. E aí é bom a gente fazer esse debate aqui, para não ficar só uma coisa também ali do setor de articulação, que ontem fizeram uma reunião aqui na Câmara Municipal. Seria só isso aí. Então é isso que temos aí na pauta do dia. Fica aí facultada a palavra aos colegas vereadores. Como de praxe aqui, nossa amiga Artrânio não se faz presente hoje. Francilda Paz também não se faz presente. A vereadora Neném também não se faz presente. Então vem em seguida, fala o senhor Joãozinho, que está usando a palavra. Bom dia, presidente.
bom dia, vereadores, bom dia, plenário aqui presente. Hoje eu estou de parabéns, eu sou o primeiro a falar, né, presidente? Que bom, graças a Deus. Não tem problema com isso, dá que botar aqui, nós estamos no ponto para falar, né, Pedro? Sobre o requerimento aqui do nosso amigo do vereador Valdemir, sobre o que está acontecendo, as violências com as mulheres, né? Isso não pode acontecer, infelizmente está acontecendo no Brasil todo, está um negócio difícil, né? E nós temos que ter mais cuidado e fazer com que essa audiência venha acontecer, trazer esse povo todo para nós debater sobre uma melhor forma para poder dar mais segurança a essas mulheres, tá certo? Então, vereador Valdemir, você tem meu apoio, estamos aqui para apoiar esse seu projeto. Isso é importante para a nossa cidade de Correia. Eu quero falar também sobre Dia das Mães, antecipar, que é domingo, né? Quero aqui deixar meu voto para todas as mães. Infelizmente eu não tenho mãe mais, mas quem tem, nós temos mais aqui agradecer a Deus e dar todo o apoio que precisar nossa mãe, né? Se não fosse as nossas mães, jamais nós existiria nesse mundo tão bonito que é, né? Então, eram as palavras do vereador Joãozinho da Salgada, e quero falar para vocês também sobre o mês de maio, o mês mariano. Nós estamos nas novenas dos interior acompanhando, graças a Deus, está bem festejado, seu Carlito. Muita gente acompanhando a Santinha. Ontem nós fizemos um bingo beneficente para um amigo, irmão da minha comunidade Salgada, o Antônio Neus, que está precisando, né? Tem que fazer uns exames, são caros, e nós se juntamos, toda a comunidade, e a gente fizemos um bingo ontem, juntou muita gente, e graças a Deus que nós temos essa parceria boa de ajudar os irmãos que estão precisando. Então, é isso as palavras do vereador João da Salgada, e bom dia a todos. Bom dia, vereador Pedro. Vou falar não. Vereador Rafael. Hoje vai ser rápido. Senhor prefeito, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ainda não. O plenário que nos acompanha aqui, muito bom dia. Eu queria apenas registrar que a gente ficou bem feliz com relação ao resultado da audiência pública que nós fizemos na terça-feira, né, que tratou sobre os tributos municipais. Nós tivemos aqui representantes da OAB que explicitaram o assunto da tributação de forma muito técnica, né, a doutora Bruna Oliveira, doutor Jorlândio Ribas. Tivemos também a presença da Associação Comercial, o nome do presidente Paulo Afonso, e demais associados que deram sua contribuição ao debate, demonstraram a sua insatisfação com relação ao atual Código Tributário, essas mudanças nós fizemos no ano passado. E tivemos também a presença marcante do pessoal do Macapá, que veio aqui, causou até uma certa polêmica ali no final, mas também deram sua contribuição no sentido de que, quando revisarmos aquele plano diretor de 2010, que se for incluído o Macapá como zona urbana, que tenhamos cuidado de chamá-los para o debate, para uma nova audiência pública, no sentido de que eles possam cobrar a contrapartida, né, que é em tornando zona urbana, que possam ter os serviços mínimos atendidos pelo poder público municipal. Então, foi uma audiência pública bastante participativa, louvável por parte dessa Casa Legislativa. Agradeço desde então a presença dos vereadores que aqui puderam comparecer. Entendo também a ausência dos outros vereadores que tinham algum compromisso no dia, né? E aí nós estamos finalizando, vereador Paulo, um documento, né, que vai servir como sugestão para que a gente possa estar encaminhando para o líder do governo, vereador Carlitos,
para assim subsidiar talvez, né, esse pré-projeto que está sendo elaborado lá, de mudança do Código Tributário, né? De antemão, o que a gente pôde constatar nessa audiência pública foi a possibilidade desse novo projeto de lei não contemplar só a arrecadação, só arrecadar por arrecadar. Todos nós sabemos, isso ficou claro na audiência, que o município ele tem que arrecadar, mas é preciso, né, procurar uma maneira de incentivar o desenvolvimento do município, através de ações turísticas, principalmente. Então, a ideia é incentivar, então procurar dentro dessa política fiscal do município, contemplar o emprego, contemplar investimentos, né, para o nosso município, porque assim a gente vai estar gerando renda, gerando emprego, o município vai estar crescendo e a prefeitura vai estar chegando ao ponto que ela quer, que é arrecadar. Agora, se a gente ficar com a política fiscal como está hoje, a gente vê a perda de investimento, né, para outros municípios, a fuga do comerciante daqui para outros municípios, e aí acaba perdendo todo mundo. Perde a população, que não tem a geração de emprego, e perde a própria prefeitura, porque não arrecada. Você tem uma fuga aí do contribuinte, e aí acaba perdendo, como eu disse, todo mundo. Vereador? Por não, vereador Paulo. Falando também da audiência, que é um assunto muito importante, e eu creio que o poder público municipal deva estar consciente desse papel, da elaboração dessa reestruturação dessa proposta que vem para esta augusta casa, mas tem que ser bem incisivo, porque só a correção das alíquotas, que é o que pelo menos o que o líder do governo propôs de antemão, ele não resolve várias indagações que são postulantes no Código Tributário. Eu acho que deve ser mais amplo essa proposta, porque nós teríamos mais condições de estar discutindo de uma maneira mais ampla, porque só assim nós vamos dar uma resposta mais completa e concreta para a população de Luiz Correia. Então, sugerindo aqui uma questão de sugestão ao Poder Executivo, que no envio dessa proposta contemple mais as ações que foi discutida aqui, desde a questão das alíquotas, como também a questão de como vamos resolver esse grande imbróglio, que é a questão do projeto em si, para este ano. O questionamento é as alíquotas altas. E o código, e o projeto aprovado no ano passado, ele foi bem incisivo, que é justamente onde tem a rejeição da população em relação ao pagamento. Se você vai fazer uma correção em cima dessas alíquotas, que é o que está se propondo, e ainda nós vamos analisar se essas alíquotas estão de comum acordo com a realidade socioeconômica do município, eu vejo que o município deve ter essa consciência da situação que hoje nós estamos vivenciando. A questão de como vai ficar o ano de 2019 em relação à complementação desses tributos. Gostaria de saber se o vereador Paulo está fazendo apenas uma parte. Não,
Em virtude de pouco, né, de pouco oradores hoje, entendendo? E aí o assunto, eu creio que é pertinente, já que só tem nós hoje, somos, né? Inserir esse fato, né? Não, porque eu acho que o assunto ele é bem incisivo, né? Tá, obrigado. Rafael aí, Então, presidente, para concluir. Estamos formalizando esse documento, vamos encaminhar ao vereador Carlito para que possa servir como subsídio para esse novo projeto de lei. Eu acho que o vereador Paulo foi feliz quando fala que não é só uma redução da base de cálculo lá do IPTU, tem que ser algo mais amplo, porque senão a gente ainda vai ter muitas injustiças com relação a essa parte tributária do município. Queria registrar também um pouco de tristeza, porque eu acho que o município, nessa audiência pública, deveria ter enviado mais representantes, ou pelo menos um representante que de fato respondesse pelo senhor prefeito. Era importante esse debate, a gente envia o convite, não por preencher tabela, né, mas sim para que possa trazer de fato uma construção de uma discussão para chegar num ponto comum. Então a gente se entristece muito porque a doutora Andresa, e eu parabenizo desde já ela pela presença e pela articulação que o vereador Carlitos fez de trazê-la, mas no momento que ela se utilizou da palavra, ela falou que não poderia responder pelo setor, né? Ela viria para dar uma contribuição dela como fiscal. E ela, acho que ela não tinha procuração para responder pelo município, né? Então ela fez correto, ela, digamos, tirou o dela da reta, né? Porque ela não poderia responder pelo município como todo, e sim como fiscal, como servidora, né? Então fica essa minha cobrança, mas eu acredito que o vereador Carlitos aí, de forma inteligente e hábil que ele vai estar passando tudo que foi cobrado aqui na audiência pública para os assessores do prefeito, para que possa, né, dar uma melhorada aí no nosso Código Tributário. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, presidente, que hoje fui pego no sopetão, que nem um Cartrane, que fala primeiro, sempre, né, não dá tempo nem se planejar, mas uma semana do Dia das Mães, eu queria pontuar também um serviço que a gente está prestando na zona rural do nosso município, que é uma parceria que nós estamos formalizando com o Senar, que é o Serviço de Aprendizagem Rural. O Senar é para o campo, como o Senac é para o comércio aqui na cidade, né? Que presta aqueles cursos de aprendizagem. Então, essa ponte que nós conseguimos com o Senar está fortalecendo, está criando projetos no sentido de dar cursos de capacitação ao homem do campo. Nós conseguimos, para Mexeriqueira, o curso de hortaliças, né? Então eu acompanhei de perto essa capacitação lá, e é incrível como é interessante mesmo. Você verifica que o conhecimento ele pode, né, tornar aquela atividade rural mais efetiva, né? Então eu queria pontuar esse trabalho que nós estamos fazendo junto ao Senar, na zona rural de Luiz Corrêa, que tende a crescer mais ainda. A gente vai expandir para muitos interiores, né? Agradeço aí essas são minhas considerações, presidente. Obrigado. Vereador Valdemir. Senhores vereadores, bom dia. Bom dia ao plenário aqui presente. Eu queria começar aqui as minhas palavras justamente dando ênfase à audiência pública que foi realizada aqui e foi proveitosa, né? Seu Carlito praticamente fechou aí com as palavras, e seu Carlito foi muito feliz. Inclusive eu queria elogiá-lo, né, porque ele foi muito maduro aqui nas colocações. Agora, a audiência pública, eu até falei agora há pouco ali para o vereador Joãozinho, que não é fácil às vezes para alguns vereadores estarem aqui, porque o povo culpa tudo e a todos
e dirijo principalmente aos vereadores que estão aqui presentes. E o vereador não é obrigado a estar presente, nem é uma questão mais talvez de responsabilidade de cada um e ver o seu papel. Mas aí também a gente se depara com a própria comunidade que às vezes desconhece um pouco o papel do vereador, né? A gente viu pessoas aqui reclamar de tudo e de todos. Nunca teve ajuda. Teve gente, até mulheres aqui que falaram que teve filhos, que nunca teve ajuda de nenhum vereador, enfim, de prefeito. Coisa que não tem muito a ver com o assunto, né? Então parece que naquele momento todo mundo quer procurar um culpado. E aí quem está aqui presente é que pega as porradas. Então não é muito fácil o vereador estar aqui presente, não. Eu, por ter uma história assim de sindicalista, eu me sinto até bem confortável. Mas às vezes a gente tem que passar também na cara de algumas pessoas. Então acho que foi bom, o vereador Rafael conseguiu articular essas pessoas que vieram aqui explicar. Mas aí agora vem a questão do resultado, né? Eu até, antes de acontecer, eu tinha até sugerido, até parece que foi para o vereador Carlitos, que não teria muito sentido, porque não ia ter aqui representante do município, porque não tem procurador hoje, né? Tem um lá, mas está provisoriamente, procurador municipal da pasta, né, da fazenda. Então as pessoas que vieram com boa vontade. Mas a população teve até alguma situação que não deixaram nem a doutora falar, porque as pessoas queriam resolver o problema deles. Eu acho que há também algum problema em relação ao Macapá. O pessoal do Macapá, muitos deles estão sendo usados por algumas pessoas ali que querem a todo custo que ali seja zona rural, para não pagar imposto. Se ali não é zona urbana, imagine zona rural. Não tem uma fazenda de gado, não tem uma fazenda de bovino, de caprino, nem de suíno. Como é que ali vai ser zona rural? Então vamos falar a verdade para o povo, usar a razão. Porque as pessoas do Macapá, aquelas pessoas, os nativos dali não pagam imposto. Ali raramente você vê uma pessoa dali que tem algum documento daquelas terras. Não tem documento, eles não pagam. Aí o pessoal fica enchendo a cabeça deles, que eles vão pagar imposto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem que ser zona rural. Mas não tem como ali, bora ser sincero com ele, dizer para ele, não, se tiver algum que, se for legalizado, se pagar imposto, tem que cobrar do executivo para fazer as ações ali, né? Então tem isso. Outra situação, em relação a essas terras do município, que quem vem investir aqui, os médios e os grandes, que fazem esses empreendimentos, foi como aqui um senhor falou aqui no empreendimento que fez, falou que essas terras no passado elas foram dadas através de carta de aforamento, citou até uma aí, né, uma carta, mais de 1.000 hectares de terra que foi dadas aqui. Quando você dá uma terra dessa, aquela pessoa que recebe tem que desenvolver, tem que fazer com que aquela área seja uma área uma área produtiva, uma área que esteja cumprindo a sua função social. Se ela não cumprir a função social, o município tem que resgatar de novo aquela terra, aquela propriedade. Mas essa terra ela não pode servir para especulação imobiliária, como está sendo feito aqui. Então, muitos empreendedores que vêm para cá, eles têm que comprar terra, às vezes, de uma família só. Dos netos, de uns coronéis, aí de um coronel do passado, que teve poder político e econômico, e que ficou com essa maioria dessas terras. Aí tem confusão na Mexeriqueira, no Sobradinho, no Macapá, no Maramá, aqui na cidade. Então o município poderia rever. Não tem uma lei federal que diz que a administração pública pode rever seus atos? Quando é invado de irregularidade, de ilicitude? Então poderia rever. Eu acho que é um dos pontos que poderia ser visto, porque aqui não foi falado. Mas esse cartório de Luiz Correia aí é um cartório ambulante. Quando é quinta, sexta-feira, se manda com a mão de Teresina para fazer lá as transações imobiliárias daqui das terras, e aí tem outros também que ficam aqui grilando as terras, vendendo. Vereador, é uma confusão. Diga, vereador. Me permita só uma parte. Nós tivemos uma participação de um cidadão que raramente fica no Macapá.
chamado Daniel. Ele veio e comprou uma terra, um pedaço de terra. Queria até saber, que eu procurei no período que conversei com ele, se ele tinha aquele documento regular da terra. É um documento de compra e venda. Mas é preciso essa regularização desse documento, amigo Rafael, com relação a Macapá. Eu conheço Macapá desde 95. Não havia essa especulação tremenda no Macapá. Comprava-se um pedaço de terra passado por alguém que tomou a posse daquele pedaço de terra. Quando o mar derrubou aquela área que nós chamávamos Macapá propriamente dito, onde eu tinha meu empreendimento, que todos começaram a vir para a região chamada Maramá, aí começou a especulação pela própria população, que ambiciosamente tomava posse de grande pedaço de terra, inclusive o pessoal das associações. O que as associações faziam? Para calar a boca daqueles menores moradores, davam um pedacinho de terra de 100 por 100, 50 por 100, entendeu? Para que ele montasse a sua residência, já que ele era um explorador das próprias atividades econômicas daquela região, certo? Então, com aquele pedacinho de terra, ele vendia para um outro especulador, como Luiz Neto e outro mais, foi vendendo, e aquele cidadão já recebia outro pedacinho de terra, vindo para cá em direção à nossa entrada, também para especular. Então, os moradores dali do Macapá, a eles nunca foi cobrado taxa nenhuma. Eu tive a curiosidade de me debruçar sobre o fato, até para dar algumas informações mais verdadeiras. Só os que estão pagando alguma coisa, ou que estão sendo concitados, não estão nem pagando, estão sendo concitados a pagar, são aqueles que estão se estabelecendo economicamente, como uma empresa. A esse sim está sendo cobrado o que foi que ele construiu, o alvará de construção, um projeto da área que ele está construindo. A esse sim, mas os demais colegas do Macapá não estão sendo cobrados coisa nenhuma, e não podemos cobrar, já disse isso a ele, há um desvirtuamento do que se fala, que só pode se cobrar depois da regularização fundiária, atualização cadastral e algumas coisas, e um reexame do plano diretor. Deixa eu terminar bem aqui, o presidente. Então eu acho que nessa proposta aí, vereador Rafael, tem que colocar que esse código tributário a gente tem que ver que não é agora. O que alterou foi essa questão da alíquota. Então a proposta que o seu vereador Carlito apresentou contempla, né? Agora eu acho que a gente poderia também estar aproveitando para melhorar e para organizar aquela questão aquele índice de produtividade, que aquilo ali para mim é um absurdo. Eu acho que essa proposta tem que contemplar. Agora a questão da planta genérica, o que foi incluído ali foi só o Macapá, né? Aquela região lá, que eu acredito que seja consenso. Agora eu acho que a questão daquela alíquota lá, da questão da produtividade, que a proposta que tinha sido mandada para cá, 10% em cima da média do ano anterior, é a melhor. 10% para mim tá muito, mas pelo menos 5% em cima da média da produtividade. Eu concordo com você. E não como está hoje, porque hoje aquilo ali é um absurdo. E aí eu queria ver se era possível, presidente. Eu sei que é problema, essa questão mas o município poderia a gente colocar como proposta de analisar essas cartas de aforamentos que foram dadas no passado. Poderia analisar e apresentar a proposta, se tem como reaver para o município, porque não tem como, né? O empresário aqui não falou da onde foi que ele comprou essa terra, né? Se ele tivesse falado aqui, vocês iam ver um absurdo como é que, de onde foi que vem essas cartas de aforamento, que essas terras foram dadas no passado para algumas pessoas influentes, e essas pessoas não enfiaram uma estaca, não botaram 1 metro de arame, só para especular hoje. Então é um absurdo acontecer um negócio desse. O município não pode cair numa dessa. E só para fechar aqui, presidente, permita aí
Mas você desconta aí uns 3 minutinhos na palavra do vereador Carlito. Ele usou quase 5 minutos da minha parte. É em relação a essa audiência pública. Todos os dias a gente vê, não é Parnaíba não, é Luiz Correia, agressões e agressões. Ontem tivemos uma reunião aqui, tá, inclusive a irmã da professora Selene aqui, tinha mais ou menos umas 10 pessoas, eu participei da reunião. Nós aprovamos aqui um projeto, me disseram que esse projeto não foi ainda nem sequer publicado, né? Então não tem projeto, só tem um projeto de lei, tem que ver também lá, seu Carlito, por que não foi publicado. Vamos fazer uma discussão aqui, porque a gente tem que saber de onde é que vem esse nosso instinto agressivo, que a gente não tem aquele nosso estilo de segurar qualquer coisinha, a gente parte para agressão, para violência contra as mulheres. Eu fiquei pasmado com esse último fato que aconteceu agora lá na UESP, né? De um rapaz aqui. Então, não sei, esse trabalho tem que ser feito principalmente na educação. Ontem nós estivemos falando com a secretária da Educação, cobrando dela o empenho, porque esse trabalho tem que ser feito, em primeiro lugar, pela Secretaria de Educação, porque os jovens passam pelo sistema educacional do município do Escorrer, e tem que ser encarada de frente com isso aí, porque o que foi avaliado aqui é que o Executivo é uma coisa como se não partisse dele. Então a gente foi falar com a secretária ontem, cobramos isso dela, ela disse que vai se comprometer, designou lá um coordenador lá para poder acompanhar e poder fazer o planejamento junto dessa semana de combate ao feminicídio e violência contra a mulher. E aí nós aproveitamos e vamos fazer essa audiência aqui, não é uma audiência complicada como essa que nós fizemos, com a participação dos vereadores, e chamar a sociedade, chamar alguém que entenda mais do que nós dessa questão, saber o porquê a gente é tão violento e agressivo assim, né? Então seria essas as minhas palavras. Muito obrigado. Vereador, só aproveitando, presidente, só uma questão que é muito interessante que o vereador Valdemir falou. Eu já venho alertando há bastante tempo na questão dos projetos que são aprovados aqui nesta casa, que vai para ser sancionada pelo Executivo. Tem um prazo legal e, infelizmente, nós não sabemos se esses projetos são sancionados, certo? Isso ainda se torna até mais grave ainda. Por quê? Porque o retorno ele tem que dar, porque vai para o diário oficial do município. E às vezes não faz, e aí volta para esta casa e a decisão que essa casa tomou prevalece, certo? Então tem isso, eu venho alertando, aí ocorre essa questão do feminicídio, um projeto importantíssimo que foi aprovado, até agora não se teve uma posição do Executivo, não foi sancionado, perdeu tempo legal, constitucional e legal, administrativamente baseado na lei da administração pública, que ele tem que, o prazo legal, ele não fez, prevalece o que a Câmara decidiu. Se ele quiser, não gostar, ele entre com nova ação de beneficiário no próximo ano, para mudar o que nós decidimos aqui. Então, é isso que eu sempre alerto aos presidentes, à mesa diretora, questão dos projetos que tem um prazo. O prazo tem que ser cumprido. Na palavra do vereador Paulo, eu pediria aos companheiros que até me dissesse quais os projetos, que eu não conheço, para que a gente possa levar para o Executivo, quais os projetos que os senhores acham que não foram sancionados, para que eu possa dialogar lá com o prefeito a essa questão. Obrigado. Só esse, vereador Carlito, só esse projeto que a gente não encontrou no diário oficial. Mas o vereador Paulo sabe disso, o vereador Paulo não precisa vir lá uma carta dizendo para ele que o projeto foi sancionado, foi publicado, não. É só a gente olhar lá no diário oficial que está lá todos os atos da administração pública municipal. Esse foi que nós não encontramos, vereador Paulo. Esse projeto, não sei se pode ter sido, tem algum engano, mas veio lá do Executivo, com certeza o Executivo tem interesse em publicar, em concluir o processo legislativo. Vereador Paulo, não é querer me afastar no momento do pronunciamento do vereador,
Mas me impede para ir rapidamente no banheiro. Peço desculpa, mas eu tenho que ir. Permita, vereador Paulo? Com certeza. A idade exige Bom dia, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, plenário. Eu queria iniciar minhas palavras, desejar antecipadamente um feliz Dia das Mães, que vai ser agora domingo, como também, como meu amigo vereador Joãozinho, não tenho mais mãe, mas fico muito feliz aquelas pessoas que ainda têm sua mãe, que realmente abrace e custa essa questão tão importante e fraterna que é você ter a mãe sempre ao seu lado. Em relação a essa discussão do Código Tributário, que foi muito importante, uma audiência pública, onde nós pudemos ouvir a população de todos os segmentos da sociedade e pudemos ver que qualquer que seja o projeto, quando ele tem um alcance social e econômico muito grande, nós temos que ouvir a população, justamente para tirar as dúvidas, as indagações de cada um, sabermos ouvir, e aí nós tirarmos o proveito na elaboração daqueles projetos em benefício da população. E volto a reiterar a cada um de vocês, vereadores. Entendemos que, às vezes, não todos podem estar aqui, mas é imprescindível que façam um esforço, principalmente nas audiências, para estar presente, porque a cobrança da população é muito grande. Assim, eles questionam. É diferente de uma sessão ordinária. Mas a audiência pública, eu volto a reiterar, que façam todo o esforço para estar presente, para não ter a cobrança posteriormente. Nós sabemos que cada um tem sua particularidade. O que nós estamos relatando, e aí nós temos que ter o cuidado de analisar, são vários questionamentos em relação ao Código Tributário. E esse Código Tributário ainda tem muita dúvida, principalmente para o contribuinte e também a parte empresarial. Se o projeto foi aprovado com as alíquotas altíssimas no ano passado, e agora o governo reiterou que vai enviar outro projeto diminuindo essas alíquotas, que na realidade só vai vigorar para o ano que vem, e aí o questionamento que nós estamos fazendo. Essas alíquotas que foi aprovado no ano passado com a alíquota alta, vai permanecer? Qual é o posicionamento, vereador Rafael, do Executivo em relação a manter essas cobranças atualmente, que é o grande questionamento da população? Você sabe mais de uma vez que cada um, o maior questionamento foi esse, de nós procurarmos ter esse cuidado para justamente não entrar em contradição. Se você tem um projeto aprovado, e aí essas pessoas que já pagaram, como é que fica? Ele vai ser ressarcido? E aqueles que não pagaram, como é que fica? Porque o projeto que vai vir para cá são alíquotas novas. Ele não vai vigorar este ano, ele vai vigorar no ano subsequente. E aí nós não temos nenhuma ainda comprovação da ação do Executivo em relação a este projeto.
E aí outro questionamento muito sério, que aí todo mundo está se perguntando, porque o ex-procurador do município, ele saiu dizendo que teve uma arrecadação de mais de 4 milhões nesse curto período. E aí nós queremos saber como é que vai ser essa devolução para quem pagou, ou se não vai haver devolução. Porque se não haver devolução, vai continuar a ser cobrado o que está no projeto anterior. Aí ao questionamento, vai ter punição para essas pessoas que porventura não pagarem, baseada na lei anterior, do projeto anterior que está vigorando neste ano? Então são vários questionamentos que nós precisamos que o Poder Executivo, o senhor prefeito, nos forneça, porque senão vai ficar uma situação muito delicada para quem vai pagar, quem já pagou, se vai continuar pagando, se não vai pagar. Eu volto a reiterar, era muito mais contundente nós usarmos o projeto, a lei anterior que estava vigorando. Você fazia uma reformulação todo dia no Código Tributário agora, que vigoraria para 2020, e você usaria a lei anterior do Código Tributário que estava sendo cobrado. Era muito mais sensato, desde de todas as esferas do Código Tributário. E você não deixaria de arrecadar este ano. Porque se continuar, as pessoas não vão pagar, baseado na lei anterior, do ano passado, e em mais, além de não pagar, se pagar, como é que vai ser essa situação? Então há um questionamento muito sério, líder do governo, em relação a este ano do Código Tributário. Tá certo? Então é isso que nós estamos querendo, uma posição do Executivo em relação a isso. Porque do jeito que está, nós estamos trabalhando para o ano que vem, com as alíquotas, que vai vir um projeto aí do Executivo. Estamos querendo que ele inclua mais situações que foi discutida nessa audiência pública, que inclusive uma ausência muito sentida foi o SPU, que deveria estar nessa audiência pública, porque era importantíssimo, porque você sabe que nós temos ainda um grande conflito, sabendo que é a área da União e a área do município, qual é a parte tributária da União, qual é a parte tributária do município. Então o SPU deveria também estar nessa audiência pública, foi uma ausência muito sentida. O que eu também gostaria de ressaltar em relação à defesa civil. Felizmente nós tivemos aí ontem um arrombamento aí na Secretaria de Pesca em relação às cestas que ainda, porventura, ainda existia, né? E nós queremos saber, como membro da Defesa Civil, se essas cestas, por que não foi distribuída ainda para essas pessoas, que a finalidade dessas cestas é para essas pessoas que foram atingidas. Quem ganhou uma cesta, tantos dias tem que ser reposta. Está entendendo, vereador presidente? Para essas pessoas que estão cadastradas, não é isso, vereador Pedro Leite? E não tem sentido essas cestas estarem lá. Se alguém arrebentou, é porque sabia que existia cesta lá ainda. E qual é o cronograma de distribuição dessas cestas para essas pessoas que estão cadastradas na Defesa Civil, que são beneficiadas? Eu acho que falta também uma questão de ter uma divulgação melhor dessas ações da Defesa Civil em relação a essas pessoas que foram atingidas e até quando elas vão ser beneficiadas com alguma ajuda do poder administrativo em relação a essas doações ou as benefícios que a porventura tenha em relação a essas áreas alagadas das cidades. Outro questionamento também que eu quero fazer é que a gente recebeu uma denúncia
Isso aí eu sempre procuro, de certa forma, ser bem contundente e nós procurarmos apurar para se ter certeza. E eu fico muito triste se isso for verdadeiro, porque nós questionamos que a Carapeba, como tem uma UBS, é a presença do médico. E agora, de tanta insistência de nós estarmos aqui solicitando, todos vocês, o médico está indo 2 vezes na semana, pela parte da tarde. E, naturalmente, precisa de uma técnica de enfermagem ou de uma enfermeira para medir a pressão, porque são as pessoas capacitadas, treinadas. E o questionamento da comunidade que me procurou, dizendo que lá tem uma pessoa que não é técnica de enfermagem, que não é enfermeira e está medindo pressão, inclusive com fotos, me enviaram com fotos. Isso é muito grave, para não dizer gravíssimo, porque você tem que ter o conhecimento de medir uma pressão arterial, saber como é que deve ser, e não um leigo, né? Infelizmente eu vi a foto da pessoa, né? Inclusive pelas pessoas disseram que o secretário disse que ela ia para ajudar o médico, não era para fazer nada de... nem deveria, né? Se fosse o caso, nem deveria. Então, vereador Pedro do Leite, procure ver essa situação, porque é questão de saúde, não se brinca, mais como alerta. Se assim não coloca, que mande uma técnica de enfermagem acompanhando este médico no dia que ele se deslocar até a comunidade. Obrigado, presidente. Com a palavra do Carlitos. Senhor presidente, colegas da mesa diretora, meus amigos vereadores, nós não temos a representatividade feminina no momento, senhores aqui do plenário, muito bom dia. Presidente, antes de entrar no foco real da pauta, eu gostaria de retratar aqui para os senhores um fato que aconteceu comigo, que eu fui agredido, e até o momento tenho certeza que os senhores vereadores tomaram conhecimento desse fato e ninguém chegou nesta casa para dizer ou dar algum apoio ao vereador. Esta casa está constantemente agredida por pessoas que não nos respeitam. Isto são fatos já ocorridos há muito tempo, e por mais que nós queiramos, nós ainda não conseguimos coibir fatos dessa natureza. Nós somos pessoas públicas, representantes do povo, mas mesmo assim somos pessoas, merecemos ser respeitados. Aqui dentro desta casa, dentro do nosso lar ou dentro do local onde nós estejamos trabalhando, nós merecemos respeito. E este vereador foi desrespeitado, assintosamente desacatado dentro das suas atribuições, por um elemento que eu já disse para o prefeito que não deve, não pode nem entrar naquele gabinete, porque lhe falta capacidade e lhe falta argumentos para apresentar à administração alguma coisa. Eu estava no gabinete do prefeito a discutir assuntos, até a respeito da última fala na sexta-feira. Secretária de obras estava também lá, e mais algumas pessoas. Quando esse dito cidadão, que não vou citar o nome, que só ao citar o nome eu mancho essa casa, adentrou com aquela cara de rato, querendo entrar no recinto. Digo, fulano, aguarde um momentinho aí que nós estamos aqui no assunto. E ele, como é peculiar a ele mesmo, insistiu
Eu digo, fulano, por favor, aguarde aí na antessala. E ele fechou a porta, ali na presença dos auxiliares do prefeito, na antessala. Ele proferiu algumas coisas que eu não pude perceber o teor. Vi apenas vereador tal. Bom, terminou a reunião, eu saí, me deparei com um cidadão no corredor me interpelando de maneira desairosa, perguntando o que é que eu tinha contra ele, que o desrespeitava dessa maneira, proibindo ele entrar no gabinete do prefeito. Eu pedi a ele que fosse logo ao ponto. O que o senhor quer dizer com isso? Isso é porque o senhor não tem autoridade para proibir eu entrar no gabinete do prefeito. Ele disse, olha, eu não te proibi, eu apenas pedi que tu esperasse lá fora, enquanto a minha reunião com o prefeito terminasse. Mas eu entro quando outros vereadores estão, mas comigo você não entra. Eu estando na sala, só se o prefeito lhe chamar, mas eu saio. E deixei o cidadão. Quando eu me dirigi para as escadarias, ele me acompanhou e foi logo lascando, vamos dizer assim, no peculiar, a palavra de vereador vagabundo. Meus senhores, qual dos senhores aguentariam um desacato desta natureza, deste porte? Voltei, repita, isso é vereador vagabundo, você me respeite. Infelizmente ou felizmente, estava ali naquele local duas pessoas que fizeram o antiparo. E ele continuou assarcando palavrões, e eu pedindo que ele me respeitasse. Infelizmente para ele, ele foi muito próximo da minha pessoa, aqui no intuito de... Eu vim naquele momento com a cabeça cheia de sangue, eu não sou menino, eu estou acostumado com o debate, e estou acostumado com a luta, porque sou militar desde os 18 anos. Eu já me deparei com as mais variadas das situações, em momentos em que ainda existia a liberdade do policial militar usar a força, mesmo que fosse contra a lei. Eu fui educado mais ou menos nesse período. Depois que eu saí da polícia, eu tive que me reeducar para aceitar muitas coisas e não. Mas o fato é que, com tanto desacato, com tanta audácia do cidadão, eu me vi obrigado, até para afastá-lo de mim, a aplicar-lhe um bom soco. Só foi isso. Não sei se quebrou, se não quebrou. Eu sei que minha mão ficou doída, mas só foi isso que houve. Não fui ao debate como alguns colegas. Não, luta, não houve luta. Houve apenas a legítima defesa da honra, naquele momento do quente da discussão. Não aceito que ninguém me ofenda, principalmente se eu estiver nos meus direitos ou no exercício da minha função. Ele desceu ainda dizendo coisas, e eu desci e fui registrar um BO contra o cidadão. Muito bem, vou levá-lo às barras da justiça, para que ele aprenda a respeitar as pessoas, se não quer respeitar um cidadão investido de autoridade. Porque do jeito que ele já nos desacatou nesta casa, chamando-nos, não vou dizer as palavras que todos nós conhecemos, como é que ele nos pejora aqui dentro dessa casa, certo? A mim não. A mim não. Sou dono do diálogo, sou dono do respeito, mas se houver oportunidade e um momento em que me é permitido, eu talvez faça tolice. Não é possível nós sermos achacoalhados. Naquele momento não estava sendo chamado de vagabundo o vereador Carlitos, estava sendo chamado de vagabundo o homem público
dentro da sua representatividade, ele estava atingindo a nossa casa. Muito obrigado. Vamos entrando nos nossos assuntos aqui. Naquelas reunião em que eu saí, eu estava levando o vereador Paulo a mensagem desta casa com referência a alguns assuntos, né? Porque quando eu não consigo levar na própria sexta-feira, até em virtude do tempo, eu levo na segunda-feira seguinte. E nesse dia eu estava lá tratando a esse respeito. Mas eu acho que o prefeito já estava alinhando alguma coisa, vereador Paulo, ou ter escutado por fora, que nós, a casa, que eu também estou dessa casa, estava a querer que a prefeitura respondesse se estava havendo um cronograma para a passagem das águas, cuidarmos da nossa cidade, no tocante à limpeza pública, no tocante à recuperação de calçamentos e algumas coisas mais. Ele chamou a nossa secretária de obras e ela mostrou o cronograma do que deveria ser feito. Não precisou nem o vereador falar, que eu disse a ele, eu vinha exatamente tratar a esse respeito, vinha trazer a mensagem da Câmara para saber se havia esse cronograma. E estava a secretária com o cronograma na mão. E no cronograma eu inseri algumas observações minhas com relação àquela rua que liga a Pi, bem em frente do Iapep, a Tancredo Neves, que está realmente muito deteriorada para trafegar naquele pedacinho em frente àqueles condomínios. Eu inseri, olha, secretária, veja na sua relação se está essa parte. Veja se na sua relação está Crispim de Freitas, ou o início dela ou o fim, de acordo com a interpretação que a gente queira dar. Eu não sei se aqui no Sushi é o fim dela, ou é o início, ou se lá na Marina é o início dela, ou é o fim. O certo é que eu observei aquele volume de água que já deveria ter sido tirada e foi anotado para o caminhão-pipa. Na Marina ali é outro trecho. Já é outro trecho, mas aqui chega como Crispim de Freitas, né? Crispim de Freitas. Muito obrigado, vereador. Então foi anotado, essas aí, foi anotado exatamente essa avenida todinho, porque as águas baixaram o calçamento, precisa haver uma recuperação, né, para que ele se coloque no nível normal. Então eu observei essas coisas lá naquele momento, né, que o prefeito mandou um ofício para o governo do estado. Seu ofício está com mais de 15 dias ou 20 dias. Mas para que houvesse rapidamente uma interferência do Estado para a recuperação da nossa PI, que nós temos 3 pontos fundamentais ali, estão causando problemas e problemas à própria imagem do município. Então o prefeito me disse naquele momento, junto à secretária, que a resposta do Estado é que o DR estava se tomando posse do novo diretor, mas que estava esperando a resposta para qual a data que eles tinham inserido no nosso município para fazer essa recuperação. E falamos a porção de coisas, pissarra para ser colocada e tal. Cidadão me ofereceu caçamba de terra para tentar resolver a situação lá perto do Alemão, e o Alemão eu não aceito. Seria muito bom você estar ofertando de bom grado, mas eu não aceito. Como vereador, eu não aceito. Se você for oferecer à prefeitura e a prefeitura aceitar, tudo bem. A prefeitura eu não dou nada. E assim é a visão que os nossos empresários têm com relação à prefeitura. A confiabilidade, aquele laço de confiança. Não existe, eu sinto isso, não existe. Eu sou maltratado, sou achacado, simplesmente por ser líder do governo. Eu nem mereço isso.
Cidadão passa voando na minha porta, eu estou sentado observando, até ficando com dor de cabeça, vem para cá, vem para lá, vê aquele movimento. Passam fila da P e diz: levanta a bunda, vereador, vai mesmo botar terra nesse buraco. É isso, essa maneira que tratam as pessoas, né? Vale a pena ser líder em governo? Eu já disse para o Proquim que eu não vou lá se ele não me chamar mais. Eu não vou. Se ele não me chamar, vereador, nós temos alguns assuntos a tratar para levar para a Câmara, eu vou. Mas para estar lá caçando histórias, eu não vou mais. Porque é pesado. É pesado. A situação desta menina, bem que assim, que eu consegui trazer ela, foi crítico. A moça não tem condição de dar resposta, mesmo representando o setor tributário, mesmo tendo sido ela com César as pessoas mais envolvidas na elaboração daquela emenda modificativa do Código Tributário, que nós votamos em dezembro, foram eles os autores, mais pressionados a pedido do procurador. O procurador não é técnico nesse assunto, eles são técnicos. Apesar das suas funções civis serem engenheiros, mas eles têm alguma formação no cálculo tributário. E eles fizeram o que o procurador mandou. E particularmente, só encerrando, senhor presidente, eles me disseram: vereador, não foi a contento que nós fizemos isso não. Não precisamos partir para a judicialização de uma ação. Nós até falávamos contra o procurador: não vamos judicializar, porque aqui precisa de diálogo. Foi o homem que insistiu na judicialização do problema todinho. Eles já me disseram: vereador, nós não estamos aqui pelos 5% não, apesar de fazermos parte do grupo de tributação, somos fiscais e a lei nos dá também o direito de usufruir dessa, vamos dizer, distribuição da produtividade, mas nós não queremos não. Conversei com outro procurador, juntamente com o procurador-geral, o doutor Juliano: vereador, nem pensar que eu não vou para a tributação, porque o prefeito tinha tomado o início e falado com o doutor Leonardo: vamos botar o Juliano, porque nós só temos 3 procuradores, é o procurador-geral, é o procurador doutor Miguel, que fica no social, e o doutor Juliano, certo? Isso eu não vou. Então, a nossa tributação está na mão de técnicos. A doutora Andresa está interinamente. Vereador, só uma parte que eu acho que é importante, presidente, só concluindo aqui, em relação a justamente essa questão tributária, que é ponto crucial de uma administração, que é a arrecadação. O município tem que ter uma arrecadação própria. A situação se tornou tão grave, tão delicada para o município, que não era para estar nessa situação hoje que está, sendo judicializado. Como você reiterou, e ao próprio funcionário, o diálogo, ele é essencial, porque o que puder entrar dentro de um bom diálogo de arrecadação para o município, ele é excelente. Porque nós temos o quê? Praticamente em torno de 62% dos 562 municípios do Brasil, desse percentual, praticamente o restante são municípios que não têm arrecadação própria. E Luiz Corrêa tem essa arrecadação própria, embora sendo pouco, mas já ajuda. Aí você imagina judicializando, vereador Rafael, essas ações, o que não vai ter de transtorno para esse município, porque você sabe que aí entra o poder, a questão abusiva, valores abusivos, a questão, e digo mais, ordem judicial, quando é deferido, tem que se cumprir. Você imagina essa questão da justiça dando de ganho de causa para o proprietário, para o contribuinte. Volto a reiterar e dizer: nós somos poder público, nós gerimos recursos.
Nós não absorvemos e nem investimos, porque não somos iniciativa privada, poder público. Aí você imagina, um recurso desse, que demora, que não vai ser imediato, uma questão judicial, dano de causa para devolver tanto porcentagem que aquele cara pagou, aquela pessoa, aquele contribuinte, aquele empresário. Como é que o município vai tirar esse dinheiro para pagar essa diferença? Porque nós temos já dinheiro destinado para a educação, saúde, né, os investimentos já pré-definidos, e nós vamos tirar, porque, volto a reiterar, a ordem judicial se cumpre, ele vai ter que pagar, porque ele recebeu de uma maneira abusiva ou errônea, daquele contribuinte ou daquele empresário. Então, olha aonde nós estamos chegando. Volto a reiterar a questão do bom senso que o município deve fazer em relação a esse percentual, não é isso, vereador Rafael, vereador Pedro, vereador Joãozinho, vereador Zé Maria, Valdemir, desse percentual que lá ele deixou de mais de 4 milhões, certo? Vocês lá da administração, direta ou indireta... Eu já procurei os 4 milhões. Pois é. Aí, já pedi informações. E isso torna mais grave, porque está registrado. Qual vereador, a conta que foi depositada esses valores? E ele, dito por próprio, ele mesmo, pelo o ex-procurador, de exoneração, quando foi exonerado, ele relatou isso. Se torna ainda mais grave. Está entendendo? Então, olha o ponto que o município está chegando na questão da justiça para um município desse. O que pode chegar às vias de fato, prejudicando administrações futuras e até mesmo agora, entendendo? Então, a minha preocupação como homem público, como legislador, é nesse sentido, que chegue ao meu termo mais rapidamente possível, em relação a essas pessoas que lá pagaram abusivamente, que está configurado, que está hoje essas pessoas judicializado. Era melhor chamar para um diálogo, para o entendimento que essas pessoas, retirar a ação do município, é uma alternativa, quando se chama para o diálogo, para livrar essa oneração judicial futura, que vai nos prejudicar todo o município, todo, na sua cadeia administrativa. Então, se nós formos, vereador Paulo, por favor, só um instantinho. Peço licença ao presidente, inclusive, porque... Eu vou até aceitar aí o debate, como é pertinente, mas o meu amigo Carlinhos, eu já dei 10 minutos pela primeira explanação dele, mais 10, e estou dando mais 5, passando meia hora para resolver essa parte, como é maleável. Estamos dentro do tempo, hoje estamos debatendo. Eu acho que pelo tempo que nós temos, dá para fazer isso aqui. Se nós nos debruçarmos na nossa LDO, vamos encontrar lá uma rubrica da despesa, rubrica na parte de despesa. O vereador Rafael, você é advogado, eu sou contador apenas, que tem valores, meu Deus, tem um termos, valores ajuizados, né, para realmente custear ou corresponder a essas causas que porventura terceiro chegue a ganhar. Aprovisionamento, pronto. São valores aprovisionados para causas judiciais. Se a gente for atrás, já existe já uma provisão, né? É um fato que a prefeitura tem que ter, qualquer órgão tem que ter, né? Esses valores diz respeito a um provável pagamento da perda de uma causa, certo? Porque quando se faz um planejamento dentro de um órgão público, não se espera só ganhar, não, também se espera perder, né? E alguns nós que queremos ser prefeito algum dia, devemos também nos debruçar sobre esse fato, né? Não queira somente ganhar, em algum momento nós vamos perder, porque não somos infalíveis, somos apenas representantes do povo, e o povo pode mudar de um momento para o outro. Hoje te vê bonito à vontade, amanhã te vê feio. Você pode fazer 99%, se você não fizer o 100%, você será massacrado. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador. Então, eu só queria, para finalizar minhas palavras, antecipando aqui,
Desejar aqui os parabéns a todas as mães do mundo, do nosso Brasil e em especial aqui de Luiz Correia. Nós temos aqui na pauta de hoje o requerimento aí do vereador Valdemir em relação aqui pedindo aqui a questão dessa audiência pública em relação ao feminicismo. Como nós vamos ter várias audiências públicas aqui e sempre vamos ter o tema das audiências públicas. Como falou o vereador Valdemir, sempre nas audiências que a gente tem, todo mundo foge da situação, do tema e quer falar todo mundo dos seus problemas. Depois, vamos pedir aqui também para a gente fazer outra audiência pública, relação aberta, para que todo mundo tenha o tempo de falar aí os seus problemas, o que pode e o que não pode ser feito, porque se debruçar em cima de um termo que está no tema da audiência, aí entra vários temas, aí fica a audiência realmente prejudicada. Até porque no meio da audiência, a gente tem sempre aqui a pessoa entrando à parte, os colegas vereadores, ou qualquer um orador que está discutindo, o plenário se manifesta e fica aquele problema da gente nem sequer entender o que realmente todos estão falando. Mas, no decorrer aí dessa longa jornada que a gente tem, de várias audiências que a gente vai ter, o povo também vão se sensibilizando e vão tentar se acostumar aí com esse fato. O outro fato, eu queria também me solidarizar aqui ao vereador Carlito em relação ao que aconteceu. Realmente é uma situação grave, é gravíssima em relação a nós, representantes do povo, vereadores, da maneira que a pessoa é vista. Muitas das vezes a pessoa só vê o lado do vereador quando se está se beneficiando, mas não vê o lado da luta dele no decorrer do dia, o que ele sofre aqui. Muita gente pensa simplesmente que é só maravilha, mas aquele que não teve a oportunidade de passar por essa situação que hoje nós estamos passando, de ser representante do povo, é que sabemos. Quando estamos fora, todo mundo diz, eu vou para fazer e resolver, que é desse jeito. Eu sou vereador, vou fazer isso. E muitas vezes, quando ocupa o cargo, é que sabe o peso, é que sabe a responsabilidade que a gente tem e é que a gente sabe o que a gente sofre. O que a gente sofre por palavras, por agressões, muitas das vezes, não sequer imagina o que nós passamos. Mas é assim porque é uma coisa que nós passamos por isso, porque foi uma coisa que a gente escolheu para a gente representar o povo. E como eu sempre disse, a política você precisa gostar, precisa aceitar as críticas e precisa ter todos os fatos, porque senão a gente sai, porque muitas das vezes, hoje no descaso que a gente está vivendo, nós da classe política, fica regionalizado que todos nós não temos a responsabilidade que deveria ter e não é isso. Todos nós temos as suas obrigações e os deveres a cumprir com a sociedade. Fico aqui triste de saber desses fatos ocorridos que aconteceu com você, seu Calito. Somos solidários à sua pessoa e dizer que nós dessa casa estamos juntos para que nós podemos defender a integridade física de todos os colegas. Então vamos aqui para a votação do requerimento do colega vereador. Como se trata de requerimento, vai ser simplesmente uma votação simbólica. Em votação esse requerimento, quem aprova, permaneça como estão. Então aprovado aí o requerimento do vereador Valdemir. Para essa audiência ainda ser marcada, né, vereador? Não tem aqui a data, já está identificado. No início do mês de junho, então vai ser marcado e aqui todo mundo vai ficar
sabendo aí. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, que todos tenham um bom dia e um bom final de semana a todos.